Após pagar as compras da idosa no supermercado, ela sussurrou baixinho para mim: "Quando seu marido sair, não varra a entrada do quintal." Eu dei risada, mas decidi ouvir e não mexi no caminho. E quando saí na varanda na manhã seguinte, fiquei chocada com o que vi. Eu estava na fila do caixa do nosso mercadinho local, apertando minha sacola de pano gasta contra o peito. Lá fora, uma tempestade varria as ruas. Dezembro, época de chuvas fortes em São Paulo, havia chegado com um temporal especialmente violento. 58 anos é a idade em que você para de correr pelos supermercados em busca de ofertas e começa a ir ao lugar familiar, perto de casa, onde os balconistas conhecem seu nome. À minha frente, bem no caixa, uma senhora curvada em um chale desbotado se atrapalhava. Ela despejou moedas soltas de uma carteira puída no balcão, contando o dinheiro com dedos trêmulos. Na esteira estavam as compras mais modestas: um pão francês, uma caixa de leite, 3 batatas e uma cebola pequena. "Dona, está faltando", disse à caixa uma jovem chamada Jéssica com olhos cansados. "Faltando cerca de R$ 5. "Como pode, minha filha?", a idosa murmurou confusa, examinando as moedas novamente. "Eu contei em casa. Contei tudo." Atrás de mim, alguém suspirou incomodado. A fila estava crescendo e as pessoas tinham pressa de voltar para casa fugindo do mau tempo. Olhei para a figura encolhida da velha, para suas mãos vermelhas de frio. Sim, dezembro pode ser frio durante o temporal para suas compras baratas. E algo me tocou por dentro. Quantas vezes eu havia passado pela tristeza alheia, fingindo não notar. Quantas vezes eu havia me virado para não ver a necessidade de outra pessoa. Mas hoje, algo me fez dar um passo à frente. "Jéssica, passe junto com as minhas", eu disse, entregando-lhe uma nota de $5 por cima do ombro da velha. "Eu pago." "Oh, minha filha, sério, não precisa." A velha se agitou, virando-se. "Eu só vou devolver alguma coisa." "Não se preocupe, minha senhora." Eu sorri calorosamente. "Não é nada, nem vale a pena mencionar." A velha levantou os olhos para mim, e eu involuntariamente estremeci com seu olhar estranho e penetrante. Seus olhos não eram velhos de jeito nenhum. Eram claros, profundos, como se enxergassem através de mim diretamente na minha alma. A mulher era pequena e frágil, seu rosto sulcado por rugas profundas, mas naqueles olhos brilhava um poder incomum, uma sabedoria antiga. "Obrigada, minha filha." A velha recolheu suas compras em uma bolsa de tecido gasta e sua voz tremeu de gratidão. "Sua bondade não será esquecida. Ela voltará para você." Eu dei de ombros, pagando minhas próprias compras. Frango para um ensopado, legumes, pão, algumas latas. Walter estava saindo naquela noite para mais uma longa viagem de caminhão por uma semana, talvez 10 dias. Eu tinha que cozinhar para ele para a estrada e também estocar tudo o que fosse necessário para mim enquanto ele estivesse fora. 32 anos de casada, e todo esse tempo eu o via partir em viagens, esperava seu retorno, cozinhava, lavava, limpava. A vida fluía em um sulco bem trilhado, monótona e previsível. Eu já havia pegado minhas sacolas, pretendendo sair quando senti um aperto inesperadamente forte na manga do meu casaco velho. A velha estava ao meu lado, segurando o tecido com seus dedos fortes com tanta força que não consegui me afastar imediatamente. "Escute-me com atenção, minha filha", ela sussurrou, inclinando-se muito perto para que eu pudesse sentir seu hálito. A velha cheirava a naftalina, ervas secas e algo mais indescritível e antigo. "Quando seu marido sair para a noite, não varra a entrada do quintal. Você me ouve. Não importa o que ele te diga, não varra a terra até de manhã. Deixe o chão intocado." "O quê?" Eu pisquei confusa, tentando entender o significado dessas palavras estranhas. "Que chão? Não varra a entrada até de manhã." A velha repetiu lenta e distintamente, como se martelasse cada palavra em minha consciência. Seus dedos apertaram minha manga ainda mais forte, quase doendo. "Prometa-me. Isso é muito importante. Sua vida depende disso. Acredite em uma velha." "Sim, está bem, tudo bem." Eu concordei mecanicamente, liberando meu braço e recuando involuntariamente. Meu coração batia ansiosamente. Eu me senti incomodada com aquele olhar intenso, quase hipnótico. "Eu não vou varrer. Eu prometo." A velha
Finalmente me soltou, assentiu lentamente, como se satisfeita com a promessa, e rapidamente, surpreendentemente ágil para sua idade, saiu da loja, dissolvendo-se no turbilhão de chuva e vento, além das portas de vidro. Eu a observei ir depois, balancei a cabeça, afastando a sensação estranha. A pobre velha não deve estar muito bem. Eu sentia pena dos idosos solitários pobres vivendo em seu próprio mundo de fantasias e superstições, talvez por necessidade e solidão. A mente fica confusa e então ela fala bobagens sobre a terra e maridos. Lá fora fui imediatamente atingida por um turbilhão chuvoso. Gotas geladas batiam no meu rosto. Eu estremeci, me enrolei mais fundo no meu cachecol velho e caminhei rapidamente para o ponto de ônibus onde um pequeno grupo de pessoas encharcadas já havia se reunido. Walter e eu morávamos nos arredores da cidade em um subúrbio tranquilo, onde as casas ficavam em grandes terrenos. A casa pertencia aos meus pais, um lugar antigo e sólido, construído na década de 70. Eu era a dona por muitos anos. Eu havia revitalizado o jardim outrora negligenciado, plantado macieiras que agora davam colheita todos os verões e cultivado canteiros de flores rosas perto da varanda ervilhas ao longo da passarela. 32 anos de casada, e na maior parte deles quase 30 anos vivemos nesta mesma casa que era meu lar. O ônibus estava abafado, lotado e cheirava a lã molhada. Eu me espremi na janela, encostei a testa no vidro frio e me lembrei das palavras da estranha velha novamente. Não varra a terra? Que tipo de excentricidade era essa? Honestamente, hoje de manhã, enquanto tomávamos café da manhã apressadamente antes de ele sair, Walter havia resmungado que a entrada da garagem precisava ser limpa, que a chuva havia espalhado lama e que os caminhos estavam completamente enlameados. Ele me ordenou que cuidasse disso até a noite para que os caminhos estivessem limpos. Caso contrário, ele não conseguiria manobrar o carro na volta. E aqui alguma velha, estranha e senil sussurra coisas estranhas sobre alguma terra. Uma coincidência estúpida, nada mais. A casa me recebeu com janelas escuras e vazias e frio. Walter tinha ido para o depósito pela manhã para preparar o caminhão para a viagem e não tinha ligado o aquecedor. Entrei, sacudi a água das botas no tapete, tirei o casaco molhado, caminhei pelo chão frio, até a cozinha, aumentei o termostato, coloquei a chaleira no fogão, desembalei as compras e coloquei tudo em seu devido lugar. Legumes na despensa, frango na geladeira, pão na caixa. Cada movimento era habitual praticado ao longo dos anos. A casa gradualmente esquentou. O assoalho rangeu confortavelmente com o aumento do calor e a chaleira começou a assobiar. Walter deveria voltar por volta das 18 horas para pegar suas coisas e comida para a estrada. Comecei a cozinhar com o mesmo método de sempre. Limpei e cortei o frango, coloquei-o para ferver para um caldo rico, piquei legumes para a salada que Walter gostava de levar consigo e tirei o bolo de carne do freezer que eu havia preparado há uma semana, especialmente para a viagem dele. Ele preferia comida caseira a lanchonetes de beira de estrada. Ele dizia que lá só havia produtos químicos e sujeira. Exatamente às 18h, a porta da frente bateu, e o frio invadiu a casa junto com Walter. Ele entrou com um passo pesado, sacudindo a água do casaco diretamente no chão, sem prestar atenção às poças. Alto, ombros largos, com um rosto endurecido pelo tempo e olhos cinzentos frios. 59 anos, mas ele parecia sólido e forte, apesar de um quarto de século ao volante de uma carreta. 25 anos de estradas, milhares e milhares de quilômetros pelo país. E aí, está tudo pronto? Ele perguntou em vez de uma saudação, sem sequer olhar para a esposa caminhando direto para a cozinha. Sim, Walter, estou embalando agora. Eu já havia tirado os recipientes preparados e comecei a arrumar cuidadosamente a sopa resfriada, o bolo de carne e a salada e o pão de milho. Walter sentou-se à mesa, serviu-se pesadamente de café coado no velho bule de cerâmica. Adicionou 3 colheres de açúcar e permaneceu em silêncio olhando para a tela do celular, digitando algo rapidamente sem sequer olhar para mim. Lancei um olhar furtivo para ele, para o perfil que eu conhecia nos mínimos detalhes.
Quando isso havia começado, esse distanciamento, essa parede de gelo entre nós, há 1 ano, 2, talvez 5 ou 10, antes, nos primeiros anos, ele voltava das viagens cansado, mas feliz, me abraçava na soleira, me contava sobre a nova estrada, sobre as pessoas que conhecia, brincava e ria. E agora, apenas silêncio, apenas irritação, em cada movimento, em cada olhar, como se eu não fosse uma esposa, mas uma serviçal cansativa. Varra a entrada do quintal esta noite assim que escurecer. Walter disparou sem tirar os olhos do telefone. O caminho está completamente enlameado e pode endurecer amanhã. O caminhão vai patinar. Walter, já está quase escuro. O temporal está forte. Comecei, mas me cortei ao ver ele levantar um olhar frio para mim. Eu disse esta noite. Ele interrompeu bruscamente. Você não é criança, consegue fazer isso em meia hora. Eu não tive tempo. A viagem começa cedo amanhã de manhã. A carga é importante. Eu apertei os lábios, continuando a embalar silenciosamente os recipientes na grande bolsa de viagem. As palavras da velha me vieram à mente. Quando seu marido sair para a noite, não varra a entrada do quintal. Uma coincidência estranha, a ponto de ser impossível, embora que tipo de coincidência realmente? É a estação das chuvas, afinal. Você tem que varrer o quintal toda semana, ou até mais frequentemente neste clima. Quando exatamente você está saindo? Eu perguntei calmamente. Em cerca de 1 hora. A carga já está embalada e lacrada. A papelada está toda pronta e assinada. Walter terminou seu café esfriado em um grande gole e se levantou pesadamente. Vou tomar um banho, pegar minhas coisas e sair. Ele subiu para o quarto. Eu permaneci na cozinha sozinha, comendo lentamente a sopa resfriada que fiz pela manhã. Lá fora, o vento uivava e a chuva caía incessantemente em gotas grandes. Eu caminhei até a janela, puxei a cortina e olhei para o quintal. O único poste de luz perto do portão mal atravessava o véu espesso de chuva, iluminando as gotas turbilhantes. O caminho para o portão estava de fato quase completamente enlameado e cheio de detritos. Cerca de 40 minutos depois, Walter desceu, já vestido com suas roupas de estrada, com sua pesada mochila no ombro. Eu lhe entreguei a bolsa de comida embrulhada em várias camadas. Você vai ligar quando chegar lá? Eu perguntei, sabendo que geralmente ele não ligava, mas perguntando por hábito de qualquer maneira. Sim. Ele respondeu secamente, pegando a bolsa, e nem sequer olhou nos meus olhos. Ele nem me beijou de despedida, como costumava fazer, apenas deu um breve aceno. Olha, certifique-se de varrer a entrada. Ouviu ou vai endurecer de novo durante a noite, e você não conseguirá sair de manhã. A porta bateu com um baque surdo. Ouvi sua velha caminhonete ligar e rodar pela rua molhada. O som do motor gradualmente se desvaneceu na distância. Sentei-me à mesa da cozinha, envolvendo minhas mãos em torno de uma xícara de chá completamente frio. Ficou quieto, vazio e de alguma forma ansioso em minha alma, embora eu não soubesse por quê. As palavras da velha vieram à tona em minha memória, novamente claras e persistentes. Não varra a entrada. Balancei a cabeça, tentando afastar esses pensamentos. Bobagem, superstição de gente velha. Mas algo me impediu de me vestir e sair para limpar o quintal como Walter havia ordenado. O cansaço desabou de uma vez como um saco de areia em meus ombros. O dia tinha sido longo e exaustivo. Minhas pernas zumbiam, minhas costas doíam com o trabalho doméstico e a tempestade estava tão forte que tudo ficaria sujo de novo pela manhã de qualquer maneira. Qual era o sentido de sofrer agora? Decidi que não sairia naquele frio úmido para arrastar uma vassoura. Eu lidaria com isso pela manhã, se fosse realmente necessário. Walter já estava longe. Ele não veria, não saberia. E se acontecesse algo, eu culparia o temporal, diria que era inútil limpar com esse tempo. Subi para o quarto, vesti uma camisola velha e quente e um roupão macio, e deitei na cama com um livro desgastado, que comecei a ler há 1 semana. Mas eu não conseguia ler. As letras nadavam diante dos meus olhos, meus pensamentos se emaranhavam, voltando de novo e de novo ao estranho encontro na loja. Quem era aquela misteriosa velha? Porque ela disse exatamente aquilo sobre a entrada, sobre o quintal. E por que ela olhou de forma tão persistente,
tão séria, tão penetrante nos meus olhos, como se avisasse de algo terrível e inevitável. Do lado de fora da janela, o vento continuava a uivar. A casa rangia sob fortes rajadas. Levantei-me e caminhei até a janela do quarto e olhei para fora. O quintal estava afundando em escuridão total. Apenas a fraca luz amarelada do único poste perto do portão roubava flocos de chuva espessos da escuridão. O caminho havia desaparecido completamente sob uma espessa camada de lama e detritos. O portão, a varanda, os arbustos de rosas, tudo estava irreconhecível. Uma sensação estranha e ansiosa me dominou, apertando meu peito, como se algo absolutamente tivesse que acontecer naquela noite. Algo importante, fatídico, algo que não poderia ser ignorado. Voltei para a cama e deitei puxando o cobertor quente até o queixo. Eu não queria dormir de jeito nenhum, apesar da fadiga. Fiquei ali ouvindo o uivo do vento de verão lá fora e simplesmente não conseguia me livrar da crescente ansiedade que apertava meu coração. O relógio antigo, na mesinha de cabeceira, tic-tacava, monotonamente marcando 11 da noite. Walter provavelmente já estava longe daqui, acelerando pela rodovia noturna, ouvindo rádio, bebendo café forte de uma garrafa térmica, pensando em suas próprias coisas, em que ele andava pensando. Ultimamente eu me perguntava. Mal havíamos conversado nos últimos anos. Ele voltava para casa em silêncio, dormia depois da estrada, comia algo sem olhar, fazia as malas novamente e saía. Vivíamos como completos estranhos sob o mesmo teto, conectados apenas por uma certidão de casamento. Quando exatamente isso havia acontecido, eu revirei as lembranças dos últimos anos de nossa vida juntos. Talvez tudo tenha começado depois que percebemos que não poderíamos ter filhos. Mas isso foi há tanto tempo, logo no início do nosso casamento, mais de 30 anos atrás. Naquela época, Walter parecia me confortar, dizia as palavras certas, que viveríamos bem, só nós dois. Que a felicidade não estava apenas em ter filhos. Ou talvez tenha sido minha doença séria, há 3 anos, a cirurgia, a longa e dolorosa recuperação. Walter ficou especialmente distante, então frio, como se eu tivesse me tornado um fardo para ele, ou simplesmente cansado de mim, de nossa vida monótona, desta casa velha, do meu rosto envelhecido de tudo. Fechei os olhos, tentando afastar os pensamentos pesados e opressores. Amanhã seria um novo dia. Talvez tudo isso apenas parecesse assim por causa da exaustão e solidão tristeza de inverno. É só isso. Eu precisava me recompor, fazer algo útil. Quando Walter voltasse em uma semana, eu cozinharia algo especial, algo delicioso. Nós nos sentaríamos e conversaríamos normalmente de coração para coração. Não conversávamos de verdade há muito tempo. O sono veio aos soluços inquieto e ansioso. Eu caía em um cochilo agitado, depois acordava bruscamente com rajadas de vento especialmente fortes, com o ranger dos caixilhos da janela. Sonhei com aquela velha da loja, seus olhos penetrantes e oniscientes, seus dedos secos e apertados na minha manga. Não varra a terra, ela repetia no sonho de novo e de novo como um feitiço. Acordei cedo ainda, completamente escuro. Olhei com olhos sonolentos para o relógio o início das 6h da manhã. Lá fora, estava apenas começando a clarear um pouquinho. A tempestade finalmente havia parado completamente. O silêncio era de alguma forma especial denso ressonante. Levantei-me, joguei um roupão de tricô quente sobre os ombros, desci para a cozinha, coloquei a chaleira no fogão, mecanicamente acendi o queimador. Caminhei até a janela e congelei sem acreditar nos meus olhos. O quintal estava inteiramente coberto pela terra molhada e lisa, absolutamente intocada como uma tela. Mas do portão até a casa, até as janelas do primeiro andar, conduziam pegadas claras e muito profundas. Pegadas de homem de botas pesadas e grandes, definitivamente não de Walter. Eu conhecia os sapatos dele, o tamanho, o andar dele perfeitamente bem. Eram rastros completamente estranhos. Alguém havia vindo à nossa casa à noite, andado pelo quintal, chegado perto das janelas, enquanto eu permanecia completamente sozinha. Fiquei parada, perto da janela, agarrando o peitoril com dedos esbranquiçados.
Meu coração batia tão forte e rápido que parecia que ia saltar do meu peito. Eu não conseguia tirar o olhar dos rastros, tentando compreender o que estava acontecendo. Impressões profundas e claras de botas pesadas levavam do portão direto para a casa, circulando-a metodicamente por 2 lados, parando em cada janela do térreo como se alguém estivesse estudando a casa cuidadosamente. Alguém andou ao redor da minha casa à noite, enquanto eu dormia completamente sozinha, indefesa. Minhas mãos tremeram ligeiramente. Afastei-me da janela, pressionando a palma da mão na boca para segurar um soluço assustado, lutando para sair. A respiração se tornou difícil. Eu precisava me acalmar, me recompor, pensar com clareza. Talvez fossem vizinhos por algum motivo. Não, isso era impossível. Os vizinhos da esquerda, o casal Rodrigues, ambos tinham mais de 70 anos. Tais rastros profundos e pesados definitivamente não eram deles. O terreno da direita estava vazio há 1 ano. Os donos se mudaram para a cidade há muito tempo. A casa estava fechada e do outro lado da rua morava apenas Dona Marisa. Mas por que uma mulher idosa andaria pelo quintal de estranhos em uma tempestade à noite? Forcei-me a caminhar mais perto do vidro, olhando para os rastros com mais cuidado. Eles não iam caoticamente, não desordenadamente, mas de forma muito intencional, pensativa. Do portão direto para as janelas da sala de estar, depois cuidadosamente ao longo da parede, para as janelas da cozinha mais adiante, para a parte de trás da casa onde ficavam a despensa e a entrada do porão, como se alguém estivesse metodicamente percorrendo o perímetro da casa, olhando cuidadosamente em cada janela, estudando algo, observando, verificando. Um calafrio gelado percorreu minha espinha. Arrepios cobriram minha pele. Ladrões se preparando, procurando o que roubar, mas eles não levaram nada. Eles nem tentaram arrombar. O portão estava fechado, com um trinco simples. A fechadura estava intacta e ilesa. Os rastros levavam apenas do portão para o quintal e de volta. Isso significava que a pessoa, de alguma forma, o abriu, caminhou calmamente, circulou a casa, depois fechou o portão, com a mesma calma, e saiu sem pressa. A chaleira no fogão assobiou penetrantemente, e eu estremeci com todo o meu corpo com o som repentino e agudo. Desliguei o gás com a mão trêmula, mas nem pensei em fazer chá. Eu tinha que fazer algo urgente, tomar uma decisão, ligar para a polícia. Mas o que exatamente dizer? Que à noite alguém estranho andou pelo quintal, mas não roubou absolutamente nada, não quebrou nada, não esmagou nada. Lembrei-me do nosso delegado comunitário, Sérgio. Eu o conhecia há muitos anos, desde que ele veio trabalhar nesta delegacia como um jovem. Agora, ele tinha mais de 50, mas ainda trabalhava diligentemente. Ele era conhecido como um homem consciencioso e atencioso a quem se podia recorrer. Eu definitivamente poderia ligar para ele. Subi rapidamente para o quarto, vesti-me apressadamente puxando o que vinha à mão. Calças de moletom quentes, um suéter de lã grosso, troquei meus chinelos por botas de inverno quentes. Peguei meu celular, encontrei o número do delegado em meus contatos antigos. Meus dedos ainda tremiam enquanto eu discava o número. Delegado Sérgio, aqui é Elara Moura, da Rua das Castanheiras, casa 17. Por favor, me desculpe por ligar tão cedo, mas tenho uma situação muito estranha aqui. Bom dia, senhora Moura! A voz familiar calma e ligeiramente rouca do delegado surgiu. O que aconteceu? Ontem à noite alguém veio à minha casa. Andou pelo quintal, deixou rastros na terra molhada. Eu estava sozinha em casa. Meu marido saiu para uma longa viagem e fiquei muito assustada. Eu vejo, algo sumiu. Eles arrombaram a porta, as janelas estão intactas. Não. Tudo parece inteiro e no lugar, mas os rastros. Eles levam direto para as janelas de todos os lados, como se alguém estivesse espiando de propósito ou procurando por algo específico. Sérgio Pernel ficou em silêncio por alguns segundos do outro lado da linha pensando. Tudo bem, eu irei imediatamente. 20, 30 minutos no máximo. Não saia de casa por enquanto. Não pise nos rastros, sob nenhuma circunstância, e verifique todas as janelas e portas minuciosamente. Certifique-se de que tudo esteja bem trancado. Muito obrigada, eu exalei com alívio.
Vou esperar o senhor. Coloquei o telefone na mesa e imediatamente comecei a verificar a casa. Olhei em volta com atenção nova e cansada. A casa agora parecia estranha, hostil e insegura. Cada rangido familiar das tábuas do assoalho, cada farfalhar fora da janela, me fazia estremecer nervosamente e olhar em volta. Metodicamente caminhei por todos os cômodos do primeiro andar, verificando cuidadosamente as janelas. Todas estavam bem fechadas com trancas. Em nenhum lugar havia sequer os menores sinais de uma tentativa de arrombamento. A porta da frente estava trancada com 2 voltas da chave e a corrente, exatamente como eu havia deixado para a noite antes de dormir. Parecia que tudo estava em perfeita ordem, mas por algum motivo isso não me acalmou de forma alguma. Pelo contrário, me preocupou ainda mais. Caminhei novamente como se atraída por um imã até a janela da cozinha, olhando para os rastros novamente. Agora, na luz da manhã mais brilhante, eles estavam visíveis ainda mais claramente ainda, mais assustadoramente muito grandes, muito profundos. A distância entre os passos era bastante ampla. Definitivamente um homem. Alto, pesado, de grande porte. Ele caminhou devagar, completamente confiante e calmo. Ele sabia exatamente o que estava fazendo e por que veio. 20 minutos se arrastaram de forma excruciante, insuportavelmente longa, como horas. Eu estava sentada na cozinha segurando uma xícara de chá completamente frio nas mãos trêmulas e literalmente não conseguia tirar meu olhar tenso da janela. E se essa pessoa desconhecida voltar agora mesmo e se ele estiver observando em algum lugar próximo, esperando o momento certo quando eu sair ou me distrair, finalmente faróis brilhantes atingiram a janela. Eu saltei da cadeira e olhei para fora a viatura reconhecível do delegado. Sérgio Pernel saiu do carro, um homem alto e corpulento com pouco mais de 50 anos, em um casaco de inverno de uniforme e um gorro quente. Eu literalmente corri para a porta, abrindo-a antes que ele pudesse tocar a campainha. Delegado Sérgio, muito obrigada por ter vindo tão rápido. Dei um passo para o lado, deixando-o entrar na casa. Oh, não se preocupe, senhora Moura. É o meu trabalho. Ele sacudiu deliberadamente a água das botas pesadas, caminhando atrás de mim para a cozinha. Seu olhar experiente imediatamente capturou a janela à vista do quintal. Mostre-me exatamente onde estão os rastros. Saímos juntos para a varanda fria. O ar frio e picante queimou dolorosamente meu rosto e pulmões. O delegado Sérgio desceu lentamente e minuciosamente os degraus de madeira rangentes, examinando cuidadosamente o quintal molhado. Ele caminhou até os rastros, agachou-se cuidadosamente examinando cada pegada por um longo tempo. Botas, tamanho 40, talvez até 45. Ele murmurou pensativamente para si mesmo, estimando claramente. Sola de banda de rodagem profunda. Parece botas de trabalho ou botas de combate vindo do portão. Ele traçou lentamente toda a corrente de rastros, com um olhar atento do começo ao fim direto para as janelas da sala de estar, depois metodicamente ao longo de toda a parede da casa até a parte de trás. Depois, voltando pelo mesmo caminho para o portão. Muito estranho. Quem poderia ser, afinal? Eu me abracei com força, enrolando-me no casaco velho que havia jogado apressadamente sobre os ombros, tremendo, não apenas de frio. Essa é de fato uma pergunta muito boa e importante. O delegado se levantou pesadamente de seu agachamento, escovando a terra dos joelhos. Diga-me, senhora Moura, a senhora tem algum conflito sério com vizinhos? Talvez alguém tenha se ofendido com algo guarde rancor. Não. O que o senhor quer dizer? Nós conversamos absolutamente normalmente com todos os vizinhos. Vivemos calmamente, pacificamente. Não incomodamos ninguém. Não brigamos com ninguém. E seu marido, quando exatamente ele saiu para a viagem? Ontem à noite, por volta das 19 horas, ele saiu para uma longa viagem, pelo menos por uma semana, talvez até mais. O delegado assentiu lentamente, registrando algo atentamente em um pequeno caderno gasto. Isso significa que esta pessoa sabia com certeza que a senhora permaneceu na casa completamente sozinha. Muito interessante e preocupante. Abriu o portão cuidadosamente, caminhou calmamente, depois fechou o portão de volta com a mesma cautela e saiu. Não tinha pressa alguma, se comportou com confiança. Delegado. O que o senhor acha que ele estava fazendo aqui, afinal?
Por que vir à noite andar pela casa? É exatamente isso que temos que descobrir. O delegado olhou para mim com um olhar muito sério e pesado. Existem várias opções possíveis. Talvez ele estivesse inspecionando o que exatamente é valioso na casa, se preparando para um roubo. Talvez ele estivesse verificando minuciosamente para ver se alguém mora na casa, se está vazia. Ou talvez ele significativamente... Ele não terminou, mas eu entendi perfeitamente bem sem palavras. Talvez essa pessoa estivesse se preparando para algo muito pior do que um simples roubo, para um ataque para a violência. Algum de seus vizinhos tem câmeras de segurança instaladas? Sérgio perguntou de forma prática, olhando para as casas vizinhas. Pensei tensa lembrando-me. Dona Marisa, do outro lado da rua, parece ter uma câmera. Ela instalou um sistema no ano passado, depois que o galpão do casal Rodrigues foi arrombado. Excelente! Isso pode ajudar muito. Vamos até ela agora mesmo. Peça para ver a filmagem. Possivelmente a câmera capturou quem exatamente veio, em que carro ele chegou. Saímos rapidamente pelo portão, atravessamos a estrada vazia e molhada. A casa de Dona Marisa ficava diretamente oposta, arrumada, bem cuidada, pintada em um agradável azul claro com persianas de madeira bonitas. Toquei a campainha no portão. Cerca de 1 minuto e meio depois, a porta da frente da casa se abriu. A própria anfitriã apareceu na varanda, uma mulher gordinha e bondosa de cerca de 70 anos, em um roupão floral brilhante com cabelos grisalhos bem presos em um pequeno coque na nuca. Elara, minha filha, o que aconteceu? Alguma coisa errada. Dona Marisa apertou os olhos, ansiosamente olhando com curiosidade para o delegado parado por perto. Dona Marisa, bom dia. Sabe, alguém estranho andou no meu quintal ontem à noite. Há rastros claros deixados no chão. O delegado Sérgio veio para resolver isso. Podemos dar uma olhada na gravação da sua câmera de segurança. Talvez algo importante esteja visível nela. Oh, meu Deus do céu! A vizinha levantou a mão sinceramente. Alguém estranho andou por aí à noite e você estava sozinha. Walter está em uma viagem. Meu Deus, que medo! Sim, entrem rapidamente. Claro, entrem. Nós definitivamente vamos ver. Entramos na casa aconchegante em uma sala de estar pequena, mas muito limpa e arrumada, densamente embalada, com móveis antigos e resistentes de madeira escura. Uma televisão moderna de tela plana estava pendurada na parede e debaixo dela estava uma caixa preta para o gravador de vídeo com luzes verdes e vermelhas piscando. Dona Marisa, agitada e um pouco confusa, ligou a TV mexendo por um longo tempo em vários controles remotos. Aqui parece que está funcionando e mostrando. Delegado Sérgio, o senhor entende dessa tecnologia porque eu não entendo muito bem. Meu neto instalou. O delegado assentiu silenciosamente. Pegou o controle remoto com confiança e começou a rebobinar rapidamente a gravação. Eu congelei por perto sem desviar o olhar da tela, com medo de perder sequer uma coisa. Na gravação granulada, em preto e branco, a rua em frente à casa de Dona Marisa, era claramente visível minha própria casa em frente, o portão do meu quintal. Parte do próprio quintal. A senhora disse que seu marido saiu de casa por volta das 19 que você acha? Sérgio esclareceu sem tirar os olhos da tela. Sim, por volta das 19, senhora, talvez um pouco mais tarde. Ele rebobinou rapidamente a gravação para as 20 e ajustou a reprodução para a velocidade normal. A imagem não era da melhor qualidade, granulada, preto e branco, borrada em alguns lugares devido à chuva forte. Mas, no geral, era bem possível distinguir o que estava acontecendo. A rua estava completamente vazia, deserta, a chuva caindo em um véu espesso, a visibilidade muito ruim. O tempo na gravação rastejava lentamente para a frente. Vinham já 22 horas. 3 horas. Aqui, olhe atentamente bem aqui. Pernell cutucou intensamente um dedo grosso bem na tela. Às 23h40, quase meia-noite. Na rua deserta, um carro desconhecido. Apareceu inesperadamente um sedã escuro comum. Lentamente, vagarosamente se aproximou, parou cuidadosamente bem em frente à minha casa. Um homem alto em uma jaqueta escura e volumosa e um gorro de malha puxado para baixo sobre a testa, saiu do carro lentamente. Era absolutamente impossível distinguir um rosto em tal gravação.
Ele olhou calmamente ao redor, como se verificasse se havia testemunhas. Então abriu meu portão com confiança e desapareceu atrás dele, dissolvendo-se na escuridão. Meu Deus do céu! Eu sussurrei, sentindo minhas entranhas ficarem traiçoeiramente frias, minhas pernas enfraquecendo. Cerca de 10 minutos depois, talvez 12. O homem apareceu no quadro. Ele saiu do meu quintal novamente, completamente calmo. Fechou o portão atrás dele no trinco, com a mesma metodicidade entrou no carro e lentamente, sem pressa, foi embora, desaparecendo na curva. Pause. O delegado Sérgio ordenou secamente apertando o botão. Ele rebobinou um pouco para trás, congelou a imagem no momento em que o carro estava mais visível. Aqui está a placa. Difícil de ver por causa da chuva e escuridão, mas acho que podemos tentar distinguir alguns números. E aqui na porta lateral do carro, isso é um logotipo de alguma empresa escrita. Eu apertei os olhos, olhando intensamente para a imagem borrada e indistinta na tela. Na lateral do carro havia de fato algo claro, pintado alguma inscrição grande, um emblema. Parece muito um carro de empresa, o delegado murmurou pensativamente. Definitivamente, não é um proprietário particular, alguma organização, uma firma séria, ou talvez sejam avaliadores de uma imobiliária. Dona Marisa, de repente, se manifestou. Ela estava parada por perto o tempo todo, observando atentamente, pressionando as duas mãos no peito volumoso. Mas de uma imobiliária, virei-me bruscamente para a vizinha, sem entender. Que avaliadores, Marisa, por que avaliadores, afinal? Bom, eu não sei exatamente. Talvez alguém esteja planejando vender a casa, fazendo uma avaliação. A vizinha, de repente, se cortou no meio da frase, vendo meu rosto completamente branco e congelado. Ai, Elara, me perdoe. Sou uma velha boba. Provavelmente disse algo estúpido. Mas o delegado Sérgio já estava alerta, como um cão de caça experiente. Dona Marisa, por que a senhora pensou em uma imobiliária imediatamente? Bom, é só uma associação. A vizinha hesitou envergonhada. Acontece que, no mês passado, um avaliador de uma agência veio até mim quando eu estava procurando e comprando o apartamento da minha filha na cidade. Então ele também chegou tarde da noite. Ele não tinha tempo durante o dia, no mesmo carro da empresa com um grande logotipo brilhante da agência na porta. Simplesmente me pareceu muito semelhante. O delegado ampliou ainda mais a imagem do carro na tela, o máximo que a qualidade da gravação permitia. A escrita na porta lateral era muito difícil de ler devido à distância e escuridão borrada, mas a primeira palavra ainda podia ser distinguida. Parecia ser pedra. Ele pedra do lar, ou algo mais. Ele rapidamente anotou isso em seu caderno. Definitivamente precisamos verificar todas as imobiliárias em nossa cidade e município com urgência. Descobrir quem exatamente tem tais carros de empresa com marcações semelhantes. Eu estava em silêncio, sem encontrar palavras. Um pensamento insano, simplesmente inacreditável, estava girando na minha cabeça, me fazendo sentir enjoada. Um avaliador de uma imobiliária veio inspecionar minha casa à noite. Mas quem poderia ter chamado este avaliador? A casa estava registrada estritamente no meu nome, inteiramente em meu nome. Eu nunca havia dado permissões a ninguém, nenhuma procuração. Eu não estava planejando vender nada de jeito nenhum. Este era meu único lar. Senhora Moura, Sérgio Pernel gentilmente, mas firmemente colocou uma mão pesada no meu ombro. A senhora por acaso deu a alguém uma procuração oficial registrada em cartório para sua casa, para uma venda para assinar quaisquer documentos negócios? Não, claro que não. Balancei a cabeça resolutamente. Eu nem pensei em nenhuma venda. Esta é minha casa. Eu moro aqui a minha vida toda. E seu marido, Walter, ele poderia... Senti o chão sumir sob meus pés. Eu congelei. Walter, mas ele não pode fazer absolutamente nada sem o meu conhecimento e consentimento. A casa está totalmente registrada estritamente no meu nome. Teoricamente, ele realmente não pode e não deve, o delegado concordou lentamente. Mas na prática, infelizmente, todo tipo de situação desagradável acontece. Fraude e falsificação de assinaturas e documentos. Vamos verificar definitivamente as imobiliárias em todos os distritos.
Se realmente foi um avaliador de alguma agência, descobriremos exatamente quem encomendou esta avaliação noturna de sua casa. Na hora do almoço, estávamos sentados no escritório da imobiliária Pedra do Lar, no centro da cidade. Sérgio Pernell havia encontrado 3 agências com logotipos semelhantes no banco de dados de veículos e ligou para elas. E na terceira confirmaram sim, o avaliador deles saiu para a Rua das Castanheiras ontem à noite. O diretor da agência, Dr. Ricardo, um homem de cerca de 40 anos em um terno caro, nos recebeu com uma polidez fraca que mal disfarçava seu nervosismo. Por favor, sentem-se. Ele apontou para as cadeiras de couro em frente à mesa. Como posso ajudar? Ontem, seu funcionário foi ao endereço, Rua das Castanheiras, 17. Pernell começou mostrando seu distintivo. Avaliou uma casa. Gostaríamos de saber os detalhes. Castanheiras 17. Ricardo franziu a testa, abriu uma pasta na mesa e folheou. Sim, correto. Pedido de avaliação de uma casa particular com terreno. Qual é o problema? O problema é... Eu me inclinei para a frente, tentando falar calmamente, embora minhas mãos estivessem tremendo. Que esta casa é minha e eu não chamei ninguém para uma avaliação. O diretor levantou as sobrancelhas. Como assim o pedido é arquivado em nome do proprietário? Olha aqui, ele virou a pasta, mostrou um documento. Walter Michael Moura, proprietário, cliente, Elara Moura. Há uma procuração do proprietário. Que procuração? Minha voz falhou. Eu não dei procuração. Ricardo piscou confuso, cavou na pasta novamente, tirou outra folha. Aqui, por favor. Procuração de Elara Moura autorizando o cônjuge a representar interesses em transações imobiliárias. Registrada em cartório. Ele estendeu o documento. Eu agarrei a folha, perfurando-a com meus olhos. Meu nome, dados do passaporte e endereço tudo, estava correto. Na parte inferior, uma assinatura. Minha assinatura. Mas eu não havia assinado isso. Nunca. É uma falsificação. Eu sussurrei, sentindo a sala girar diante dos meus olhos. Eu não assinei isso. O delegado Sérgio pegou o documento de mim. Estudou-o cuidadosamente. Dr. Ricardo, quando esta procuração foi trazida para o senhor. Há uma semana. Walter Moura veio pessoalmente, disse que queria vender a casa. Pediu para realizar uma avaliação. Nós processamos tudo, concordamos com uma visita ao local. Ele disse que sua esposa estava ciente, apenas não tinha tempo para lidar com isso, confiava nele. E o senhor não verificou a autenticidade da procuração. O delegado olhou para o diretor com um olhar pesado. Tem um selo de cartório. Tudo conforme o exigido. Ricardo se contorceu na cadeira. Não somos obrigados a verificar todas as procurações através do conselho notarial. Isso não é nosso trabalho. Mostre-me toda a correspondência com o cliente. Pernell o interrompeu. Tudo o que o senhor tem documentos, contratos, e-mails. O diretor assentiu e foi para o computador. Eu estava sentada olhando para um ponto. Minha cabeça zumbia. Walter, meu marido, falsificou minha assinatura. Queria vender a casa, nossa casa, sem me dizer uma palavra. Olhe aqui! Ricardo virou o monitor. Primeiro contato há 2 semanas. Ele enviou um e-mail, perguntou sobre a avaliação e venda de uma casa. Marcamos uma reunião. Ele veio, trouxe documentos. Elaboramos um contrato para avaliação. O avaliador saiu, inspecionou a casa. À noite, eu inseri monotonamente. Às 11 da noite, enquanto eu dormia, ele andou ao redor da casa e espiou nas janelas. Bem, o cliente solicitou horário noturno, disse especificamente que alguém está lá durante o dia e ele precisava que fosse discreto. Ricardo abriu as mãos. Nós não recusamos clientes se o pedido não infringir a lei. E o fato de o senhor estar trabalhando com documentos falsificados, isso não infringe a lei. O delegado Sérgio bateu a palma da mão na mesa. Eu não sabia que os documentos eram falsificados. Ricardo empalideceu. Eu juro, tudo parecia legal. O que aconteceu em seguida? O delegado acenou para o monitor, após a avaliação. Após a avaliação, compilamos um relatório. A casa foi avaliada em 420 mil. Walter concordou com esse valor, pediu para encontrar um comprador. Postamos um anúncio. Quando? Eu interrompi. Essa manhã e um comprador já respondeu. Um homem sério pronto para pagar em dinheiro imediatamente.
Marcamos um encontro para depois de amanhã para assinar o contrato preliminar. Cobri o rosto com as mãos. Depois de amanhã, mais 2 dias, e a casa teria sido vendida. Meu lar onde vivi por mais de 30 anos. Onde está este comprador agora? Perguntou o delegado Sérgio. Eu não sei. Ele ligou, deixou um número, disse que o dinheiro está pronto. Interessado em um negócio rápido. Eu vejo. O delegado anotou o número de telefone. Dr. Ricardo, o negócio terá que ser cancelado. Um processo criminal está sendo aberto por fraude e falsificação de documentos. Mas não temos nada a ver com isso, Ricardo pulou. Trabalhamos de boa fé, fomos enganados. Nós resolveremos isso. Por enquanto, me dê todos os documentos, cópias da correspondência e o contato do seu avaliador. Meia hora depois, saímos da agência. Eu caminhava como em um sonho sem sentir meus pés. Sérgio me apoiou pelo cotovelo. Senhora Moura, a senhora precisa se sentar. Há uma lanchonete ali. Vamos entrar. Sentamos em uma mesa perto da janela. O delegado me pediu chá com açúcar. Café, para si mesmo. Envolvi minhas mãos na xícara quente, mas não conseguia me aquecer. O frio estava por dentro, gelado, penetrante. Por quê? Eu sussurrei. Por que ele faria isso? Sérgio suspirou, bebeu seu café. Dinheiro, senhora Moura. 420 emos não é uma soma pequena. Aparentemente, ele precisava urgentemente ou decidiu começar uma nova vida. Acontece. Mas isso é traição. Estivemos juntos tantos anos, 32 anos. Eu vi todo tipo de coisa ao longo dos anos. O delegado balançou a cabeça. As pessoas mudam ou apenas mostram sua verdadeira face. Dei um gole no chá. O líquido quente e doce me reanimou um pouco, clareou meus pensamentos. O que eu faço agora? Agora vamos para a delegacia. A senhora fará uma declaração. Eu já liguei. Eles abrirão um inquérito. Iremos intimar seu marido para interrogatório. Solicitaremos análise de caligrafia na assinatura. Verificaremos o cartório. Se provarmos falsificação e nós provaremos, ele enfrenta tempo de prisão-fraude em grande escala. Prisão. Eu repeti. Era estranho ouvir. Meu marido, com quem eu havia vivido metade da minha vida, poderia ir para a prisão. E ela, caso ela, continuará sendo minha... Claro, o negócio é inválido. Os documentos são falsos. A casa é sua e ninguém a tirará. Eu assenti. Passamos várias horas na delegacia. Eu escrevi uma declaração, expliquei, respondi a perguntas. O delegado Sérgio descreveu as pegadas em detalhes à gravação da câmera. A detetive, uma jovem com o rosto cansado, anotou, tudo assentiu. Vamos intimar seu marido com uma ordem judicial, ela disse no final. Quando ele retorna da viagem, ele deve voltar em 1 semana. Mas eu posso ligar para ele. Dizer para ele voltar antes. Não, a detetive balançou a cabeça. Não o avise. Deixe-o pensar que tudo está correndo conforme o plano. Será mais simples detê-lo dessa forma. Eu concordei, saí para a rua. Já estava escurecendo. O inverno, dezembro, dias curtos. Sérgio me acompanhou até o ônibus. A senhora se segure, ele disse ao se despedir. Eu sei que é difícil agora, mas a senhora fez a coisa certa. Não pode deixar coisas assim passarem. Obrigada, apertei a mão dele. Se não fosse pelo senhor... Que isso é o meu trabalho, ele acenou com a mão. A senhora deve agradecer àquela velha que a avisou sobre a entrada. Milagres, honestamente. Sentei-me no ônibus, encostei a testa no vidro frio. A velha, como ela sabia, lembrei-me de seus olhos penetrantes, vendo através de mim seus dedos secos na minha manga. Suas palavras. Quando seu marido sair, não varra a entrada do quintal. Se eu tivesse varrido a terra à noite, como Walter ordenou, os rastros não teriam sido visíveis. Eu nunca saberia que alguém veio, e pela manhã a chuva teria caído novamente, e tudo estaria coberto. E eu teria vivido sem suspeitar que a casa estava sendo vendida debaixo de mim. E em 2 dias, Walter teria vindo ou ligado dito que a casa foi vendida, ou talvez não dito nada, e simplesmente desaparecido com o dinheiro. E o que eu poderia ter feito? Provar algo teria sido quase impossível se o negócio já tivesse sido concluído. Em casa tirei o casaco. Fui para a cozinha, sentei-me perto da janela.
Olhei para o quintal, para os rastros, que agora estavam ligeiramente cobertos por detritos novos. Eu deveria ter comido alguma coisa, mas não queria. Eu me senti enjoada com os pensamentos, com a traição, com a facilidade com que Walter havia decidido me enganar. 32 anos. Eu cozinhava para ele, lavava, esperava por ele das viagens. Quando ele estava doente, eu estava lá, mas ele estava frio, tão distante. Eu pensei que era apenas o caráter dele, que o trabalho o havia esgotado. Mas ele estava simplesmente esperando o momento de se livrar de mim, vender a casa, pegar o dinheiro, começar uma nova vida. Talvez ele tivesse alguém há muito tempo. Outra mulher jovem bonita, e ele sonhava em fugir para ela, e a esposa estava no caminho. Lágrimas rolaram pelas minhas bochechas. Eu não as contive. Sentei e chorei olhando para a escuridão fora da janela. Chorei não pelo meu marido, por mim mesma, pelos anos perdidos, pelo fato de que a vida havia passado com um homem que acabou sendo um estranho no final. Que aos 58 anos eu fui deixada sozinha com um coração partido e traição em minha memória. O telefone tocou. Walter acendeu na tela. Olhei para a chamada por um longo tempo, depois recusei. 1 minuto depois chegou uma mensagem. Como estão as coisas? Cheguei bem. Conversamos amanhã. Seco curto como sempre, eu não respondi. A noite passou sem dormir. Fiquei deitada na cama olhando para o teto, revirando tudo o que havia entre nós, procurando o momento em que tudo se quebrou. Ou havia se quebrado desde o início. Talvez ele nunca tenha me amado. Casou por conveniência, precisava de uma casa, de uma dona de casa, e agora decidiu que era o suficiente. Hora de pegar o que podia e ir embora. Pela manhã, levantei-me arrasada com os olhos inchados. Olhei no espelho um rosto de estranha fios grisalhos no cabelo, rugas, fadiga velha feia. Talvez seja por isso que ele decidiu se livrar de mim. Não chega! Eu me endireitei olhando para o meu reflexo. Chega de ter pena de mim mesma e de dar desculpas para ele. Ele é um criminoso. Ele queria me roubar, me deixar na rua e eu não vou permitir isso. Eu me vesti. Desci para a cozinha, preparei o café da manhã. Forcei-me a comer, depois peguei o telefone. Liguei para o advogado que Walter havia contratado uma vez, para a papelada. Expliquei a situação. Pedi ajuda com um divórcio. Venha amanhã, vamos redigir tudo, o advogado disse. E a senhora está fazendo a coisa certa, fazendo isso imediatamente. Coisas assim não podem ser perdoadas. Eu desliguei. Divórcio. Uma palavra estranha. Eu nunca pensei que a diria. Sempre pareceu que Walter e eu estaríamos juntos até o fim, como os pais dele, como meus pais, para a vida toda. Mas acabou sendo simplesmente até o momento em que ele se cansou. 2 dias depois, Sérgio Pernel ligou. Senhora Moura, seu marido retornou. Nós o detivemos esta manhã quando ele chegou ao depósito. O interrogatório está em andamento. A senhora quer estar presente? Não, eu respondi firmemente. Não quero vê-lo. Entendido. Então eu direi o principal. Ele confessou tudo. Diz que se endividou. Apostas. Perdeu uma grande soma. Credores estavam ameaçando. Decidiu vender a casa. Pensou que essa senhora não descobriria até ser tarde demais. E agora, o caso vai para o juizado. Levando em consideração a confissão e o fato de o negócio não ter sido concluído, ele provavelmente receberá liberdade condicional ou uma pena real curta mais indenização para a senhora por danos morais. Ok, obrigada. Eu desliguei. Apostas, dívidas. Então não era sobre outra mulher. Não sobre eu envelhecer e ficar feia, apenas dinheiro, apenas jogos e estupidez. Por algum motivo isso não facilitou. Talvez outra mulher até tivesse sido melhor, pelo menos alguma explicação humana. Mas dessa forma, ele simplesmente vendeu nossa vida por dívidas. A primavera chegou inesperadamente cedo. No final de março, o solo secou em poucos dias, expondo a terra enegrecida e os primeiros brotos verdes de grama. Eu estava perto da janela da cozinha com uma xícara de café nas mãos e olhava para o quintal onde, em uma noite fria de dezembro, as pegadas de um estranho haviam permanecido. Pegadas que mudaram toda a minha vida. O julgamento foi rápido. Walter pegou 2 anos de liberdade condicional, mais a obrigação de me pagar uma indenização no valor de 5.000 ieus,
O advogado explicou que era difícil conseguir mais. Não houve danos reais. O negócio não foi concluído. A casa ficou comigo. Walter pagou o dinheiro imediatamente. No tribunal, ele olhou para o chão sem levantar os olhos. Ele não ofereceu desculpas. O divórcio foi finalizado um mês depois. Walter se mudou para a casa do irmão, pegou suas coisas. Enquanto isso, eu não estava em casa, fui especificamente para a casa de uma amiga, para evitar vê-lo. Quando voltei, a casa estava vazia. Metade do armário estava com prateleiras vazias. Na parede, um ponto claro onde sua fotografia havia pendurado. Tirei as outras fotos, coloquei-as em uma caixa, guardei-a no sótão. Não as joguei fora. 1/3 de uma vida juntos, afinal, mas eu não queria mais olhar para elas. As primeiras semanas após o divórcio foram estranhas. O silêncio na casa era ensurdecedor. Ninguém batia à porta. Ninguém exigia o jantar. Ninguém resmungava. Eu andava pelos cômodos e não sabia se devia me alegrar ou chorar. Os vizinhos estavam solidários. Dona Marisa vinha todos os dias com bolos e notícias. O casal Rodrigues me convidou para o chá. O delegado Sérgio passou algumas vezes e perguntou: "Está tudo bem?" "A senhora é forte, senhora Moura", ele disse uma vez durante o chá. "Nem toda mulher na sua idade decidiria recomeçar a vida, mas a senhora está conseguindo." "Que escolha eu tenho?" Eu ri. "Sentar e ter pena de mim mesma." "Muitas fazem exatamente isso, mas a senhora se segura. Isso vale muito." Comecei a pensar em trabalho. A aposentadoria ainda estava longe e do que eu viveria. A indenização e as economias não durariam muito. Eu não queria vender a casa. Era tudo o que restava. Eu procurei anúncios. Na minha idade, as opções eram poucas. Balconista, faxineira, vigia noturno. Os requisitos eram assustadores. Menos de 45 anos, experiência de trabalho, habilidades de informática. Para onde iria uma dona de casa com 30 anos de experiência? No início de abril tive sorte. A biblioteca local estava procurando uma auxiliar de biblioteca. Meio período salário pequeno, mas perto de casa. Fui para uma entrevista com a diretora Nina, uma mulher agradável de cerca de 60 anos. Experiência com livros. Não, mas eu leio muito. Eu amo livros. Eu falei sinceramente. A leitura tinha sido minha fuga todos aqueles anos. Isso é o suficiente. Nina sorriu. Eu preciso de uma pessoa que ame livros, não apenas bata o ponto. Venha na segunda-feira. A biblioteca acabou sendo um lugar tranquilo e aconchegante. Um prédio antigo, com tetos altos, piso de taco rangente, fileiras de prateleiras cheirando a papel e conforto. Eu peguei o jeito rapidamente, ajudei leitores, arrumei livros nas prateleiras, consertei capas com fita. O trabalho não era difícil, mas agradável. Gradualmente conheci os frequentadores assíduos. Avós, procurando romances, estudantes com clássicos, jovens mães com contos de fadas, um militar reformado, idoso com livros de história. Uma das leitoras regulares, Viviane, de cerca de 70 anos, demorou no balcão um dia. "Elara, minha filha, você não é aquela de quem Dona Marisa estava falando." "Dona Marisa, sim, somos vizinhas." Ela contou sua história sobre o marido que queria vender a casa. Que horror! Eu franzi os lábios. Fofocas haviam se espalhado pela vizinhança. Isso foi no verão. Já passou. "Mas que bom que você não aguentou isso." Viviane colocou a mão no meu ombro. Eu aguentei o meu por 30 anos. Bebia, corria por aí, levantava a mão para mim. Fiquei quieta, criei os filhos. Ele morreu de cirrose há 10 anos. E só depois da morte dele eu entendi como se pode viver livremente sem medo. Você ainda tem muita vida pela frente. Ela continuou. 58 é jovem. Minha amiga se casou aos 62 feliz como uma colegial. Não desista. Viviane começou a passar mais vezes, me apresentou a outras senhoras. Lúcia, Tâmara, Zoraide, todas mais ou menos da mesma idade, viúvas ou divorciadas. Elas se reuniam, iam ao teatro, a exposições. "Junte-se a nós", Lúcia ofereceu. "No sábado, há um show de música retrô no centro comunitário. Reviver nossa juventude." Eu concordei. Eu não ia a lugar nenhum há muito tempo. Com Walter, a vida cultural acabou há 10 anos. Ele considerava isso perda de tempo. O show acabou sendo agradável. Músicas da minha juventude, dos anos 70, 80.
Eu ouvi melodias familiares e senti algo descongelando por dentro. Perto, minhas amigas cantavam junto, riam, compartilhavam lembranças. Depois do show, fomos a um café. Conversamos de coração para coração. Cada uma tinha sua própria história difícil. O marido de Lúcia a deixou por uma mulher mais jovem. O marido de Tâmara morreu aos 45. Zoraide nunca se casou, dedicou sua vida ao trabalho. Sabe o que eu percebi? Tâmara disse. A felicidade não está nos homens, está em nós. Se você tem um hobby, amigos, um objetivo, você é feliz. E se toda a felicidade está em um marido, ele sai e pronto, a vida acabou. Certo, Zoraide assentiu. Eu estive sozinha a vida toda. Eu vivo trabalho, vou ao teatro, uma vida plena. Eu ouvi e pensei que elas estavam certas. Toda a minha vida eu construí em torno de Walter. Sua agenda, desejos, humores, esqueci de mim mesma. Agora eu precisava me lembrar de quem eu era, o que eu amava, o que eu queria. Em casa tirei um álbum antigo. Lá estava eu, aos 20 anos, estudante da faculdade de pedagogia. Sonhava em me tornar professora. Casei. Filhos não vieram. Não fui trabalhar. Fiquei em casa por 30 anos. Mas havia sonhos. Queria desenhar, viajar, aprender francês. Adiei tudo para mais tarde. Mas agora nada estava me impedindo. Peguei um caderno e escrevi o que eu quero. Aprender a desenhar. Ir ao museu da cidade. Aprender francês. Arrumar o jardim. Encontrar um hobby. A lista era curta, mas eram começos. Eu sorri. Pela primeira vez em meses, sinceramente. No dia seguinte, me inscrevi em aulas de desenho no centro comunitário. Aulas às terças e quintas, justamente nos meus dias de folga. A instrutora Alice me cumprimentou calorosamente. Nunca é tarde para começar, ela disse. O principal é o desejo. As primeiras aulas foram difíceis. Minha mão não obedecia. As linhas eram tortas. Mas eu não desisti. Chegava em casa e praticava. No final de abril, desenhei minha primeira natureza morta. Maçãs em um vaso. Pendurei-a na cozinha e senti orgulho toda vez. Em maio, decidi fazer uma viagem. Tirei o fim de semana, comprei uma passagem de ônibus para a capital do estado. Caminhei por museus, tirei fotos, senti-me livre e feliz. Voltando, senti uma onda de força. A vida continua. Começou de novo, sem engano, sem frieza. Uma noite no início de junho, eu estava sentada na varanda, tomando chá. Cheirava a lilazes florescendo. Eu havia plantado 3 arbustos na primavera. Dona Marisa caminhou até o portão. Elara, posso entrar? Claro, entre! A vizinha sentou-se por perto. Queria perguntar, lembra daquela velha que falou sobre essa entrada? Eu estremeci. Como eu poderia esquecer? Lembro. Por quê? Eu tentei encontrá-la. Ela te ajudou. Eu perguntei no mercadinho. Ninguém a conhece. Jéssica diz que ela esteve lá uma única vez. Nunca mais a viu. Estranho, eu pensei. Eu pensei nela também. Talvez tenha sido um anjo da guarda. Dona Marisa baixou a voz. Como ela sabia sobre a terra? Eu ri. Eu não sei. Talvez intuição ou experiência de vida, ou talvez destino. A vizinha suspirou. Você pagou as compras dela, fez uma boa ação, então ela te retribuiu. Justo. Eu estava em silêncio, olhando para o pôr do sol. Talvez sim. O bem gera o bem. Eu ajudei a velha. Ela me ajudou. Sabe, Marisa, eu disse baixinho. Eu sou grata a ela. Se não fosse por ela, eu teria vivido, sem saber a verdade. Doeu. Foi insultante. Mas eu me libertei das mentiras do frio. E agora eu vivo de verdade. A primeira vez em muitos anos. Dona Marisa me abraçou. Você fez bem, Elara. Você não se quebrou. Muitas teriam entrado em depressão, mas você se levantou e seguiu em frente. Tenho orgulho de você. Nós sentamos até escurecer. Então, a vizinha foi embora e eu permaneci. Olhei para as estrelas, ouvi o silêncio. Pensei em como a vida é imprevisível. Nunca se sabe o que será amanhã, mas isso não é assustador. Lembrei-me das palavras da velha "não varra a entrada", uma frase tão simples e como mudou tudo. Agradeci mentalmente àquela mulher desconhecida. Obrigada pela verdade. Obrigada pela salvação. Obrigada pela chance de recomeçar. E pela manhã, acordei com novos planos. Inscrever-me em francês, plantar um canteiro de flores viver.
A vida continuou nova, minha real, e eu estava pronta para isso. Se você gostou da minha história e quer ouvir mais, aproveite para se inscrever no meu canal. Se você quiser me apoiar, pode fazer isso através do Super Thanks. Significaria muito. Nos comentários, me diga de qual cidade você está assistindo e que horas são para que eu possa ver até onde minha história chega. Adicionei mais 2 histórias de vida na tela só para você. Clique em uma agora e vamos continuar passando tempo juntos. Muito amor. Até breve!